Capítulo 1 Jovem Senhor, Gu Shangji. Esta é a verdadeira face da Terra Santa de Taishuan, uma das 6 terras sagradas da Desolação Oriental. Você intimida os fracos para bajular os fortes, e nem se sente envergonhado por empurrar sua filha para um poço de fogo. Do começo ao fim, nenhuma vez você pensou em pedir a opinião da Santa Donzela Taishuan. Hoje, vou pedir justiça em seu nome. Se ficar quieto diante do poder é o que significa ser um discípulo da Terra Santa de Taishuan, então eu não quero esse discipulado. Mas, por favor, tenha isso em mente, Senhor Sagrado de Taishuan, que eu, Shen, certamente retornarei à vergonha de hoje em um futuro próximo. Muitas pessoas ficaram dentro de um salão glorioso e ouviram os rugidos furiosos de um jovem discípulo. Um jovem de aparência robusta com um rosto bonito, uma aura inflexível e punhos cerrados estava no centro do salão e rugiu indignado em direção a uma plataforma na frente dele. Ele era Shen, um discípulo da seita interna da Terra Santa de Taishuan. Que audácia! Como um mero discípulo da seita interior ousa confrontar o Santo Senhor? Você deve estar cansado de viver. Ao lado do jovem estava um ancião da seita interior com uma aura aterrorizante. A tez do ancião havia se tornado feia há muito tempo enquanto ele fumegava de raiva e queria fechar a armadilha deste discípulo com um único tapa. Como eles poderiam permitir que um mísero discípulo da seita interior corresse solto no salão do Senhor Sagrado de sua Terra Santa de Taishuan? Afinal, eles eram uma das 6 principais forças da Desolação Oriental. Ainda pior. Hoje era o dia da coroação do Santo Filho de Taishuan, e eles convidaram muitas forças pequenas e grandes para testemunhar o evento. Todos se levantaram e assistiram à farsa dentro do salão. Se não fosse por ele tentando salvar a face da Terra Santa, o ancião já teria esbofeteado esse idiota ignorante de discípulo até a morte com um único tapa. No salão do Senhor Santo, um grupo de discípulos da seita interior e convidados de longe apontaram para Shen e sussurraram sobre o show que ele colocou na frente deles. O olhar em seus olhos, enquanto observavam sua expressão determinada, era semelhante ao que alguém teria quando assistisse a um show de macacos. Esse Shen perdeu a cabeça. De onde ele tirou coragem para vomitar toda essa bobagem na cara do Santo Senhor? Que tolo! Sua força está entre os melhores discípulos da seita interna, e eu ouvi dizer que um ancião queria tomá-lo como seu discípulo verdadeiro, mas parece que isso vai estar fora de questão agora. Alguns dos espectadores não puderam deixar de zombar. Eu acho que ele realmente quer morrer hoje. Uma vez que o Lorde Jovem se enfureça com ele, eu me preocupo que toda a nossa Terra Santa de Taishuan possa ser implicada. O verdadeiro discípulo que disse isso ficou furioso e preocupado. Se este Shen de alguma forma irritou aquele misterioso jovem Lorde, ele estimou que a Terra Santa não sofreria sua ira sozinha. Todo o desolado oriental poderia ser varrido pela tempestade. Foi por causa desses pensamentos que o desejo do discípulo de pisar pessoalmente em Shen aumentou. Os anciãos das grandes potências que vieram para a cerimônia de coroação estavam todos ansiosos pela escalada da situação. Claro, quase todos consideravam o discípulo da seita interna chamado Shen como um macaco realizando um bom show. O que mais poderia ser um mero discípulo da seita interior, senão um macaco, quando ele tentou confrontar o próprio Senhor Sagrado de Taishuan? Você é Shen,
certo? Eu me lembro de você, você é de um lugar pequeno no território Ejar. Depois de atravessar 100 dinastias, você finalmente se tornou um discípulo da minha terra santa Taishuan. Agora você está me dizendo que quer renunciar à sua identidade como discípulo da minha terra santa Taishuan. Neste momento, um homem de meia idade sentado calmamente no assento principal da plataforma falou. Seus olhos profundos como o mar se abriram e era possível ver raios da vinous de tirar o fôlego de luz dourada cintilando através deles. A luz dourada se transformou em uma aura e fluía ao redor de sua figura enquanto uma pressão aterrorizante descia sobre todos aqueles que estavam no salão, mostrando sua raiva e majestade. Era óbvio que a pessoa era um mestre supremo. Ele não era outro senão o Senhor Sagrado de Taishuan, e assim que ele falou, todo o salão ficou em silêncio. Os convidados que vieram observar a cerimônia também se aquietaram. Ag! E Shen sentiu uma aura poderosa suprimir seu ser, e suor frio escorria por sua testa. Mas mesmo assim, ele não seria subjugado. Sua confiança neste momento não podia ser abalada. Santo Senhor, eu apenas quero pedir justiça para a santa donzela, eu não posso vê-la cair em um poço de fogo como este. As palavras de Yeshen estavam cheias de confiança e retidão, apoiadas por seu espírito destemido. Enquanto falava, o olhar de Yeshen inconscientemente caiu sobre uma mulher na frente dele. A mulher tinha feições graciosas e deslumbrantes. Com olhos que ondulavam como água de outono e sobrancelhas que lembravam salgueiros, ela estava vestida com um vestido verde feito de seda requintada. Seu rosto lindo e brilhante brilhava sob a luz. Nenhuma única partícula de poeira podia ser vista em seu vestido esvoaçante. Seu temperamento etéreo e calmo era difícil de colocar em palavras. Ela era como uma fada que desceu acidentalmente do nono céu. Do começo ao fim, sua expressão não mudou, não importa o que aconteceu no corredor. Pit of Fire. Que palavras ousadas! Ao ouvir suas palavras, a expressão do Senhor Sagrado de Taishuan afundou. Foi nessa época que muitas pessoas perceberam, e suas expressões também ficaram estranhas. Acabou que todo o absurdo que Yeshen vomitou foi por causa de seus sentimentos de insatisfação e indignação por outro homem roubando a deslumbrante santa donzela que ele adorava há muito tempo. Embora muitos outros discípulos também estivessem com ciúmes e sem vontade de ver sua santa donzela cair nas mãos de um estranho, eles não tiveram coragem de gritar em público como Yeshen. Eles não eram retardados como ele. Afinal, a identidade daquele jovem Lorde era tão estimada que nem mesmo o santo Lorde Taishuan se atreveu a negligenciá-lo, nem mostrar desrespeito a ele. Neste momento, os espectadores olharam para o jovem que estava sentado calmamente ao lado do santo senhor Taishuan, bebendo seu chá sem se importar com nada que acontecesse na frente dele. Ele era Gu Shangji. Capítulo 2 – Empurrado em um mundo de fantasia, o vilão do destino. Os olhos profundos de Gu Shangji olharam para a xícara de chá em suas mãos enquanto ele soprava os vapors que subiam acima dela. Nenhuma partícula de poeira podia ser vista em suas roupas brancas como a neve, e uma camada de névoa parecia encobrir seus belos e requintados traços faciais. Mas se alguém olhasse mais de perto, eles podiam ver uma expressão indiferente que ignorava tudo sem um pingo de interesse. Com pensamentos evasivos e sua expressão desinteressada,
ficou claro que ele não se importava com a farsa que transpirou no corredor. Ele agiu como um observador silencioso, observando o mundo de cima. Pelo menos, era assim que todos no salão o viam. Não importa quem fosse, todos achavam que a identidade do homem na frente deles não era simples. Seja seu temperamento ou seu comportamento, pode-se sentir uma aura de transcendência. Ele não era um mortal. Claro, o que ninguém sabia era que a chamada indiferença de Gu Shangji era puramente por uma sensação de perda completa. Não é que ele não se importasse com o que acontecia no corredor, mas ele não podia. Neste momento, ele estava perdido em um torpor enquanto suas memórias se fundiam com as de outra pessoa. Ele era um transmigrador. Um momento atrás, ele estava dormindo em seu quarto, e no próximo, ele se viu neste perigoso mundo de fantasia assim que abriu os olhos. Aqui, os poderosos podem pegar as estrelas e agarrar a lua. Eles podem mover montanhas e virar os mares. Voar é fácil, e escapar pela terra é normal. Os fracos, no entanto, são esmagados sob os pés dos fortes. Suas vidas não valem mais do que a grama e a lama sob os pés, sem um pingo de respeito e dignidade. Ele era um verdadeiro discípulo de uma terra imortal do reino superior que desceu ao reino inferior para treinar a si mesmo. Ele nasceu com um talento prodigioso e um passado aterrorizante. Embora tudo parecesse bom para os ouvidos, a experiência de Gu Shangji ao ler inúmeros romances online em sua vida anterior deixou sua situação atual clara para ele. Ele não era nada mais do que um vilão da máfia, um daqueles bucha de canhão que seria esmagado dentro de poucos capítulos. A percepção doeu no coração de Gu Shangji. Enquanto observava a cena diante dele, percebeu que no momento em que transmigrasse, acabaria em uma situação em que seria humilhado por um filho predileto do céu. Esse nome de Yeshen era claramente um daqueles nomes genéricos para os protagonistas. Quanto ao nome dele, era Gu Shangji, um nome que foi claramente pensado pelo autor na hora para dar ao protagonista uma escória de bucha de canhão para pisar sob seus pés. Ele mostrou ser um figurão incrível, então o protagonista não ganharia muito prestígio se ele esmagasse com sucesso uma figura de prestígio como ele. Gu Shangji. Gu Shangji. Até agora, Yeshen já havia chamado o nome de Gu Shangji várias vezes, mas não conseguiu obter nenhuma resposta. Gu Shangji nem se dignou a olhar para ele. Os ossos de Yeshen rangeram quando seus punhos cerrados se apertaram de frustração e raiva depois de não receber um pingo de atenção de seu adversário. Em sua opinião, Gu Shangji estava olhando completamente para ele. Que impudência! Como você ousa chamar o nome do jovem Lorde com tanto desrespeito? Neste momento, um rosnado frio seguido, por uma majestosa força de opressão, irrompeu do lado de Gu Shangji. Quem falou foi Xu Xian, o recém-nomeado filho sagrado da Terra Santa de Taishuan. Ele avançou com uma expressão gelada, e várias runas piscaram em sua palma enquanto sua aura divina surgia, mostrando que ele estava pronto para atacar Yeshen a qualquer momento para lhe ensinar uma lição. Agora era sua hora de se apresentar. Se não fosse pelos bons comentários de Gu Shangji sobre ele, ele não teria ascendido à sua posição atual. Ele não teria sobrecarregado tão facilmente os outros verdadeiros discípulos da Terra Santa de Taishuan de outra forma. Por essa razão, ele tinha imensos sentimentos de gratidão por Gu Shangji. Afinal,
ele não era como Sukingji, que nasceu de um santo pai e estava destinado a ser a santa donzela desde o momento em que chegou a este mundo. E Shen, seu pirralho insolente. Você desafiou a autoridade da seita repetidamente na frente de todos os nossos convidados, e isso me faz questionar sua lealdade para com a seita. Guardas, avancem e joguem imediatamente esta fera em uma masmorra, deixe-a aguardar o julgamento lá embaixo. Neste momento, um ancião também se levantou e gritou com Yeshen para ganhar alguns pontos de favor de Gu Shangji. Não havia como ele deixar passar uma oportunidade tão boa. Concordo. Santo Senhor, sugiro que abolimos a base de cultivo deste Yeshen e o expulsemos da seita. Certo. Podemos dar ao jovem Lord Gu uma explicação razoável desta forma. Os outros anciões também reagirão e se levantarão um após o outro para ganhar pontos, amaldiçoando Yeshen por sua audácia e desrespeito com expressões de retidão. O show chocou todos os convidados que vieram de longe. Qual era a identidade daquele misterioso homem de branco? Yeshen, por outro lado, ficou pálido. Ele podia dizer que a situação não estava indo a seu favor. Todo mundo estava tentando o seu melhor para agradar aquele Gu Shangji, nem mesmo Sukingji falou a favor dele. Por que isso estava acontecendo? Tudo foi completamente diferente de suas expectativas. Nesse momento, uma frieza subiu de seu dedo, acalmando o estado de espírito irritável de Yeshen. Gu Shangji ainda estava sentado em seu assento, mas uma luz de interesse podia ser vista em seus olhos enquanto tomava um gole de seu chá. Quão peculiar! Ele nem disse uma palavra, mas esse filho predileto do céu chamado Yeshen já havia acabado em uma situação desfavorável. Isso era bastante incomum, considerando seu status como um filho do céu favorecido. Depois disso, o olhar de Gu Shangji caiu sobre o anel que adornava o dedo de Yeshen. Ah! Parece que era o tropo padrão do vovô poderoso que era popular alguns anos atrás em seu mundo original. Como esperado de um filho predileto do céu, eles não poderiam ficar sem um dedo de ouro. Gu Shangji, você só sabe intimidar os outros com seu status. Yeshen rugiu mais uma vez, encarando a figura de Gu Shangji. Ele sentiu que toda a situação foi orquestrada por Gu Shangji para lidar com ele. Se não fosse por sua existência, como o Santo Senhor poderia entregar pessoalmente Sukingji? Muita coisa poderia ter acontecido na noite passada. Yeshen sentiu um pacote de fúria se desenrolando dentro de seu coração enquanto pensava sobre esse fato. Ele queria matar Gu Shangji por 10.000 cortes, rasgando-o em milhões de pedaços ali mesmo. Ele já havia passado por uma tribulação com Sukingji, mas ele só podia olhar para ela de longe sem a chance de se aproximar, tanto que ele nem chegou a tocar no vestido dela. No entanto, este Gu Shangji ainda mantinha sua calma enquanto olhava para baixo enquanto bebia seu chá. Sua expressão não mudou nada, não mostrando nem alegria nem fúria. Em seu coração, no entanto, ele achou todo o espetáculo muito engraçado. Afinal, esse show de merda não tinha nada a ver com ele. Com base nas memórias do original, o original nem sabia da existência de um ninguém como esse Yeshen antes de se mostrar e ir contra ele hoje. Quanto ao Santo Senhor da Terra Santa de Taishuan dar sua filha a ele. Isso não era porque Gu Shangji a desejava, era porque o Santo Senhor queria amarrá-lo enquanto ainda podia,
para ficar do seu lado. Era algo normal em todos os mundos, muito menos em um mundo de cães comendo cães como este lugar onde os fortes atacavam os fracos. Quem não gostaria de um patrocinador aterrorizante aqui? Quanto a isso, Yeshen, ele deve ser um lançador de lama profissional, vendo como ele não tinha talento real e só vomitava porcaria de sua boca. Capítulo 3, Postura. Eu também consigo fazer isso. Jovem Lord Gu, espero que você não se importe com as ações deste discípulo. Esse Yeshen não entende de etiqueta. A melancolia cobriu o rosto do Santo Lord Taishuan enquanto ele falava. Ele não pôde deixar de sinalizar para os anciões de sua seita com uma piscadela sutil enquanto se desculpava com Gu Shangji. Todos os convidados estavam assistindo a essa farsa com grande entusiasmo. Sua terra santa de Taishuan nunca havia sofrido tal perda de face antes. Santo Senhor, por favor, permita-me lidar com isso Yeshen para apresentar o jovem Lord Gu com nossas desculpas. Shuxian, o novo filho sagrado da Terra Santa de Taishuan, assumiu a liderança em agradar Gu Shangji. Ele começou a se mover antes de terminar suas palavras. Runas mágicas piscaram e aparecerão em suas palmas enquanto ele lançava um ataque de sondagem em direção a Yeshen. Estrondo. Uma explosão profunda trovejou no salão. As runas nas mãos de Shuxian se fundiram e se transformaram em um terrível relâmpago que parecia um dragão rugindo. Como o filho sagrado da Terra Santa de Taishuan, ele era naturalmente um corte acima do resto quando comparado a seus pares. Yeshen, por outro lado, não era nada além de um discípulo da seita interior sem nome. A disparidade entre os dois era como um abismo sem fundo, então como Yeshen poderia ser o oponente de Shuxian? Runas brilharam ao redor e raios de luz espectrais cegaram os espectadores enquanto observavam a batalha. As existências mais fortes no salão, incluindo a Terra Santa de Taishuan, não se importavam com o resultado da batalha. Na opinião deles, a derrota de Yeshen era uma conclusão inevitável. Felizmente, não era uma questão de onde eles precisariam agir, ou eles não teriam um lugar para esconder seus rostos. Afinal, havia muitas pessoas de outras terras santas e clãs maiores entre os convidados que vieram observar a cerimônia de coroação. O Santo Senhor de Taishuan não queria aumentar a humilhação. Bom, vamos lutar então. Yeshen, por outro lado, recebeu a batalha com grande entusiasmo. Ele não estava nem um pouco com medo. Sua aura surgiu e ele encontrou a palma de seu adversário com um ataque de palma de sua autoria. Esse Yeshen realmente não entende a imensidão dos céus. Ele não está apenas se superestimando e procurando a morte. Os discípulos da seita interna na plateia ridicularizados com desdém. O filho sagrado Shuxian está a meio passo do reino transcendente, enquanto este Yeshen está meramente no reino do palácio espiritual, e isso sem levar em conta o físico divino do trovão infernal do filho sagrado. O resultado já está definido. Os discípulos concluíram um após o outro, cada um deles sentiu que Yeshen estava cortejando a morte. No momento seguinte, as chamas surgiram e os trovões estalaram. O calor extremo se encontrou com um flash brilhante para gerar um estrondo retumbante. Na sequência, o corpo de Shuxian tremeu e ele sentiu uma sensação de entorpecimento por todo o corpo. Yeshen, por outro lado, ficou parado com uma expressão confiante, parecendo um jovem deus do fogo. O que?
Ele é tão forte. A luz cintilou nos olhos de várias discípulas enquanto observavam a figura cativante de Yeshen. Sua força superou suas expectativas, chocou muitos observadores. Naquela troca de palmas, pôde-se ver que os dois rivalizaram sem muita diferença. O cultivo de Yeshen é apenas no reino do palácio espiritual, mas ele é capaz de bloquear o golpe do Santo Filho, quem está a meio passo do reino transcendente. Todos os discípulos e anciãos ficaram surpresos com o resultado. O resultado até abalou o Senhor Sagrado de Taishuan, que assistiu à troca com uma expressão mal-humorada. Afinal, Xuxian nasceu com o físico divino do trovão infernal, e poderia facilmente lutar contra cultivadores acima de seu próprio reino. Poucos poderiam rivalizar com ele em sua geração. No entanto, ele não conseguiu terminar alguém como Yeshen, que era quase um reino inteiro abaixo dele, em um único golpe. O potencial deste Yeshen poderia ser ainda mais forte que o de Xuxian. Como eles não tinham descoberto seu talento até agora. Claro, se alguém perguntasse quem entre os observadores não estava surpreso com essa reviravolta, então a resposta seria Gu Shangji. Afinal, Yeshen era um filho predileto do céu. Afinal, provar que os outros estavam errados e esbofetear seus rostos era a norma para sua espécie. Gu Shangji lentamente tomou outro gole de seu chá. Sem um tom apressado, ele falou: Você parece ter bastante confiança na habilidade deste Yeshen. Su Qingji virou a cabeça quando as palavras caíram em seus ouvidos. Sua figura calma não podia deixar de tremer, espalhando uma explosão de elegante fragrância de orquídeas nos arredores. Ela não falou, mas seus movimentos sutis expuseram o que passou por sua mente. Gu Shangji olhou para ela com seu olhar profundo e sorriu. A maneira como você tenta agir com calma, não é para me fazer pensar que você não tem nada a ver com esse Yeshen. Você tem medo que eu lide com ele. Como você é esperta, mulher. Com algumas palavras, ele revelou seu truque de salão. Su Qingji sentiu que este homem agora era mais difícil de lidar do que ela pensava, e esse fato a fez se sentir ainda mais desconfortável do que quando ele tinha uma expressão indiferente. Ainda assim, ela apertou os lábios e se certificou de não pronunciar nenhuma palavra. Gu Shangji, por outro lado, olhou para sua xícara de chá e disse com um tom monótono: Está vazia. Su Qingji virou-se para olhá-lo, e então silenciosamente pegou o bule para encher sua xícara. Interessante. Gu Shangji falou com um sorriso misterioso. Era como se ele estivesse falando sozinho, mas também parecia que suas palavras eram dirigidas a Su Qingji. A mão de Su Qingji segurando a xícara de chá tremeu. Para Gu Shangji, foi fácil tirar algumas centenas de exemplos de um clichê e enredo tão bem-sucedidos. A razão por trás da súbita ansiedade de Yeshen hoje foi puramente gerada pelo fato de que ele ouviu que o Senhor Sagrado de Taishuan pessoalmente enviou sua filha para o quarto de Gu Shangji na noite passada. O que ele não sabia era que o original de Gu Shangji tinha uma disposição indiferente, apenas focado em seu cultivo, então ele nem se preocupou em tocar em Su Qingji. Dos eventos que levam até agora, Gu Shangji pôde ver facilmente que essa Su Qingji era uma daquelas chamadas heroínas. E da perspectiva do enredo, Yeshen, alguém que se levantou de um lugar atrasado, atravessou centenas de dinastias e, finalmente, adorou na Terra Santa de Taishuan como discípulo, era o protagonista.
Na verdade, o enredo deveria ter progredido até o meio de sua história. Afinal, Sukingji tinha um talento prodigioso, um rosto e uma figura lindos, e a identidade de ser a Santa Donzela da Terra Santa de Taishuan. Mais do que isso, ela era inteligente. Ela sabia que se Ye Shen enfrentasse Gu Shangji, ele seria como um ovo esmagado em uma rocha. Por essa razão, ela não tentou pedir clemência a Ye Shen, isso só faria com que ele, Gu Shangji, desprezasse Ye Shen ainda mais. A melhor maneira para ela, então, seria agir com indiferença em relação a tudo que mostrasse a Gu Shangji que ela não tinha nada a ver com Ye Shen. Se tal mulher não era a heroína, então quem era? Que pena para ela que Gu Shangji já tivesse visto tudo isso. Era como se ele tivesse uma perspectiva onipotente através da qual observava o mundo. O que mais? Agora que Gu Shangji sabia que ele era o vilão, ele não tinha intenção de deixar Sukingji escapar de seu alcance. Um melão colhido à força pode não ser doce, mas ainda pode matar a sede. Eu subestimei você. Taishuan Roli-san, Xu Xian, falou com um tom frio. Sua postura mostrava que ele ainda queria continuar a batalha. Afinal, ele seria uma vergonha se não pudesse derrubar esse Ye Shen quando todos, especialmente Gu Shangji, o observassem. Mas, a essa altura, Gu Shangji já havia aparecido ao lado deles e acenou com a mão para parar suas ações. Que chato! Assim que essas palavras saíram de sua boca, Ye Shen congelou em estupefação. No entanto, uma vez que este assunto está relacionado a mim, não vou incomodar mais o santo filho Xu Xian. Gu Shangji acrescentou enquanto seu olhar pousou no rosto de Ye Shen. Seu destemor é por ignorância. Gu Shangji murmurou, e então seu olhar caiu. No momento seguinte, uma força majestosa desceu sobre o salão como se o céu tivesse se aberto. Uma terrível tempestade varreu tudo enquanto runas brilhavam e a energia espiritual tremia. Todos sentiram um terror profundo subindo das profundezas de suas almas, a ponto de até mesmo alguns anciões não poderem deixar de ficar chocados. Esse é o verdadeiro poder do jovem Lord Gu, Ein. O santo senhor Taishuan também ficou sério. Bang! Como o principal alvo da força, a aparência de Ye Shen mudou drasticamente e seu rosto empalideceu, suas pernas amoleceram e ele se ajoelhou no chão no momento seguinte. Mesmo com as mãos empurrando o chão, ele mal conseguia evitar que a cabeça tocasse o chão. Ele foi esmagado. Não importa como ele contatou o mestre em seu ringue, não fez diferença. Como ele é tão forte! Ye Shen usou toda a sua força para levantar a cabeça e olhou para o homem vestido de branco olhando para ele como se estivesse observando uma formiga. Ye Shen não podia acreditar no que aconteceu, ele não estava disposto a aceitar tal resultado. Postura. Eu também consigo fazer isso. Gu Shangji tinha uma expressão indiferente e altiva, mas ele zombou em seu coração. Não havia muito o que pensar sobre o resultado da batalha anterior. Se ele deixasse isso continuar, Ye Shen facilmente derrotaria Xu Xian e daria um tapa forte na cara de todos. Em seguida, Ye Shen aproveitaria para desafiá-lo e fazer algum tipo de aposta em uma batalha no futuro. Não será uma vitória fácil para ele com aquele vovô poderoso em seu ringue. Foi um cenário bastante agradável. Infelizmente, ele era um transmigrador, e um que veio com uma trapaça própria. Capítulo 4, Fortuna Sombria,
pisei nele lentamente até a morte. O salão inteiro ficou em um silêncio mortal. Quer brincar comigo? Você ainda está muito molhado atrás das orelhas. Gu Shangji balançou a cabeça em silêncio. Com roupas mais brancas que a neve, ele ficou com as mãos atrás das costas e olhou para baixo com indiferença. Seu olhar parecia o olhar de um homem olhando para uma formiga que saltitava. Ye Shen, por outro lado, ajoelhou-se envergonhado. Seu rosto pálido mostrou sua indignação. Suor frio escorria por suas costas e membros, e não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia levantar a cabeça. Todos os espectadores assistiram a isso em choque. Os que receberam o maior choque não eram outros senão membros da Terra Santa de Taishuan que sabiam uma coisa ou duas sobre Gu Shangji. A julgar por sua idade, eles esperavam que a força de Gu Shangji não fosse muito melhor do que a geração mais jovem de sua Terra Santa Taishuan. Mas a realidade provou que seus pensamentos estavam errados, e seu poder parecia rivalizar com o do Santo Lorde de Taishuan. Jovem Lorde Gu é tão jovem, mas seu cultivo é insondável. O Senhor Sagrado de Taishuan não pôde deixar de exclamar com admiração ao ver a verdadeira superfície da força de Gu Shangji pela primeira vez. Ao mesmo tempo, ele olhou para o rosto pálido de sua filha com um olhar mistificador em seus olhos. Ele não pôde deixar de suspirar. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria aleijado o cultivo daquele encrenqueiro Ye Shen e o expulsado de sua seita. Onde ele teria a oportunidade de ofender esse jovem senhor então? Naquele momento, ele decidiu o destino de Ye Shen em seu coração. O Senhor Sagrado de Taishuan é muito generoso, a força deste não vale a pena mencionar. Gu Shangji sorriu quando ouviu o elogio e respondeu em um tom calmo que lembrava a brisa da primavera. Mas sua contínua indiferença não escondia sua altivez e sua atitude solitária. Ele realmente não se importava com essas observações. Ele era alguém que havia descido ao reino inferior do reino superior, onde já era um jovem soberano cujo nome ressoava de leste a oeste. Ele era simplesmente tão poderoso, então como ele poderia ser comparado a alguns vira-latas aleatórios? Se ele quisesse pisar em Ye Shen, que estava tentando dar um tapa no rosto de todos, tudo o que ele tinha que fazer era aterrorizar o vovô escondido em seu anel de mostrar seu rosto. Uma vez que isso acontecesse, eles ainda teriam coragem de proteger esse Ye Shen. Afinal, não havia como Gu Shangji descer ao reino inferior sem nenhum protetor escondido nas sombras. O que mais? Ele enviou uma transmissão de som para seu protetor para intimidar sutilmente o espírito remanescente dentro do anel de Ye Shen. E parecia que tudo progrediu de acordo com sua expectativa. Pisar em um filho predileto do céu não parecia tão difícil agora. Ye Shen, por outro lado, ainda estava em choque e pânico. Ele não conseguia compreender por que seu sempre confiável mestre não respondia, não importa o quanto ele tentasse contatá-los. O rosto de Gu Shangji não mostrou nenhuma mudança, mas seu coração estava cheio de risadas. Tenho vergonha de fazer o jovem Lord Gu lidar pessoalmente com esse assunto. Neste momento, Taishuan Santo Filho, Shu Xian, disse com uma expressão de culpa. De uma olhada, Gu Shangji poderia dizer que o destino de Shu Xian era ser seu servo, então como ele poderia culpá-lo? Por isso, ele lhe deu um sorriso reconfortante e disse, Santo Filho Shu Xian não precisa levar esse assunto a sério.
Já que tudo começou por causa desse Gu, é natural que este Gu cuide disso. Jovem Lorde é generoso, este Shu Xian está envergonhado. Assim como Gu Shangji esperava, suas palavras apenas aumentaram seu status e respeito no coração de Shu Xian. Foi ao ponto que Shu Xian resolveu abraçar a coxa de Gu Shangji, não importa o que. Por outro lado, o discurso florido também trouxe a Gu Shangji outra onda de admiração e suspiros dos espectadores. Este jovem lorde era tolerante e talentoso, ele realmente não era um homem simples. Não, como ele poderia ser descrito como não um homem simples? Ele era imprevisível e evasivo. O jovem Lorde Gu é poderoso. Ele é realmente um Deus que desceu sobre nosso mundo mortal. Apenas um sopro dele faz meu coração tremer. Eu pensei que nossa Terra Santa de Taishuan era um poderoso titã que se destaca acima de tudo com seus milênios de herança e milhões de quilômetros de território, mas agora que vi o jovem senhor, finalmente entendo o que as palavras céus além do céu, montanhas além da montanha significa. Todos os anciões concordaram e começaram a bajular Gu Shangji com discursos floreados. Sua aparência que lembrava cães obedientes lambendo a coxa de seu mestre surpreendeu os anciãos e discípulos que vieram de outras forças para assistir à cerimônia de coroação, já que não conheciam os fatos internos. Eles ficaram ainda mais curiosos para descobrir a identidade desse misterioso jovem lorde. Ficou claro para eles que a Terra Santa de Taishuan, uma das 6 terras sagradas da Desolação Oriental, havia abraçado a coxa desse jovem lorde em algum momento sem fazer um guincho. Uma situação como essa não significava fortuna para as forças por trás deles, afinal. Ser um vilão é legal. As pessoas caem sobre si mesmas e te bajulam como filhotes obedientes. E ao contrário dos protagonistas, você nem precisa sofrer a zombaria do mundo. Gu Shangji pensou consigo mesmo. Ao mesmo tempo, ele também abriu seu system. Afinal, como era possível para um transmigrador não ter seu próprio dedo de ouro? Seu dedo de ouro era uma tela de status semelhante às vistas em videogames. Exibia seus vários atributos e outras informações. Ele poderia ganhar pontos de destino invertendo a fortuna dos vários filhos favorecidos do céu, e os próprios pontos eram a moeda usada para todos os tipos de coisas no sistema. Não apenas ele poderia trocá-los por técnicas de cultivo, mas também poderiam ser usados para obter talentos, linhagens e assim por diante. Ele poderia até adicionar esses pontos para atualizar suas várias habilidades místicas que ele cultivou. Resumindo, o sistema tinha todas as funções que Gu Shangji conseguia pensar, e talvez até funções nas quais ele não conseguia pensar agora. Sistema. Gu Shangji chamou o sistema em seu coração, e uma interface translúcida apareceu na frente dele. Anfitrião, Gu Shangji. Identidade, verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Deio. Linhagem, Devil Heart, Deio Bun. Cultivo, santo, fase de conclusão. Habilidades místicas. Códice Deio Imortal Celestial. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Arte do demônio devorador imortal. Pontos de destino, 50. Valor da fortuna, 30, escuro. Loja do sistema, fechada. Era uma interface concisa com todos os tipos de informações úteis disponíveis em um único olhar.
Ele também obteve aqueles 50 pontos de destino pisando em Yeshen agora mesmo. Sistema, o que acontecerá se eu destruir esse Yeshen aqui e agora? Gu Shangji perguntou em seu coração. Anfitrião, o sistema sugere que você não tente isso agora. Com seu valor de fortuna atual, há uma grande chance de você sofrer uma reação adversa se matar um filho do céu predileto cujo valor de fortuna seja muito maior do que o seu. Com certeza, era quase o mesmo que Gu Shangji havia adivinhado. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto secretamente amaldiçoava o autor bastardo e seu mundo bastardo. O que havia com essa configuração de merda? Tisk. Tisk. Com um talento e experiência como o dele, tudo o que recebeu foram 30 pontos em Fortune Value. Para adicionar insulto à injúria, foi dark pra caramba. Yeshen, por outro lado, tinha centenas de pontos em seu Fortune Value, mesmo em uma situação como essa em que ele foi pisoteado. De acordo com o sistema, a fortuna foi dividida em 7 níveis: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo. Pessoas normais geralmente eram abençoadas com uma fortuna vermelha, enquanto Yeshen era abençoada com uma fortuna verde. Quanto à fortuna negra, isso não era apenas um maldito infortúnio. É o seu destino ser atormentado pelo infortúnio se você for colocado contra um filho favorito do céu. O sistema explicou. Quanto à reação sofrida devido ao seu infortúnio. Isso pode ser qualquer coisa, desde engasgar aleatoriamente até a morte enquanto saboreia um chá, ser atingido por um raio durante um passeio, etc. Parece que para esmagar um filho predileto do céu, você deve tomar seu tempo e esgotar sua fortuna ponto por ponto. E esse processo, eu gosto. Hehe, pisando em formigas e esmagando-as lentamente até a morte. O rosto de Gu Shangji permaneceu o mesmo, mas ele já havia se comunicado muito com o sistema em seu coração. Berço de Vilfik. O filho predileto do céu deve ser usado para um homem abençoado pela fortuna celestial. A filha favorita do céu deve ser usada para uma mulher abençoada pela fortuna celestial. Filho do céu favorecido deve ser usado quando o gênero não é conhecido/revelado. Capítulo 5, Lua Linda, pontos de destino fácil. Então, eu não posso matar um filho predileto do céu até que eu esgote sua fortuna até certo ponto. Ele já estava conversando com o sistema há um tempo, e Gu Shangji não pôde deixar de levantar a sobrancelha quando ouviu a explicação do sistema. Isso mesmo, anfitrião. Fortuna é algo indescritível e incalculável, então, embora não seja difícil matar Yeshen com sua força atual, isso certamente trará uma série de variáveis e mudanças inesperadas. E a maior variável, host, é você. O sistema explicou. Um filho predileto do céu era de fato um filho preferido do céu, tanto que, provavelmente, o próprio Senhor Deus os protegeu. E se alguém quisesse colocar o preconceito nos termos mais simples, seria algo como: se Gu Shangji tentasse matar este Yeshen agora, uma tribulação celestial poderia simplesmente descer e obliterá-lo da existência primeiro. Mas e daí se os céus o estivessem protegendo? Ele ainda poderia moê-lo lentamente até a morte. Gu Shangji riu em sua mente, não se importando muito com as restrições. Depois disso, ele deu uma olhada no valor fortune de todos os outros no salão.
Depois dos 500 pontos de Fortune Value de Yeshen, destacou-se Su Qingji, com 350 pontos de Fortune Value em seu nome, e esse fato fortaleceu ainda mais o palpite anterior de Gu Shangji. Su Qingji era a heroína, e não havia dúvida sobre isso. É só que ele se perguntou o que aconteceria se ele devorasse este Su Qingji agora. Será que ele sofrerá de um forte backlash dela também? Nesse caso, a perda superaria o ganho. Seja no presente ou no passado, ele não era um homem voraz que pensava apenas com a metade inferior. O conceito de fortune value pode ser imperceptível, mas era um fato que existia e podia afetar a realidade. Ele não seria o maior perdedor se jogasse até a morte. Claro, ele não estava completamente sem opções. Enquanto ele extinguir todo o seu valor fortuna, eles não serão peixes impotentes no cepo. Assim como o sistema já havia lhe dado um aviso, de humilhe Yeshen na frente de todos. Yeshen perderá 10 pontos de seu valor de fortuna, enquanto o anfitrião receberá 50 pontos de destino. 50 pontos de destino não eram muito, nem eram muito pouco. Havia muito que Gu Shangji poderia fazer com os pontos de destino. Ele poderia melhorar seu cultivo ou aprimorar seu talento. Comparado com outros que pacientemente cultivam passo a passo por longos períodos, não foi incrível simplesmente adicionar pontos a tudo e subir de nível usando esse truque. Yeshen desafiou publicamente as leis da seita e até mesmo insultou o jovem Lord Gu. Guardas! Jogue-o no calabouço e deixe o jovem Lord Gu decidir seu destino. O grande ancião do salão do julgamento falou neste momento. Compleição corpulenta e rosto quadrado, o ancião parecia poderoso e intimidador mesmo quando não estava furioso. Todos na Terra Santa de Taishuan o temiam e o respeitavam. Embora ele fosse justo e imparcial durante os dias comuns, e até mesmo tivesse uma boa impressão de Yeshen, ele não era alguém que não conseguia entender a situação em questão e dobrar seus princípios. Ele entendeu bem que Yeshen havia ofendido alguém que ele não deveria ter ofendido. Entre um mísero discípulo da seita interior e um desastre que poderia limpá-los da face desta terra, não era difícil decidir qual eles deveriam evitar. Gu Shangji assentiu levemente ao ver o olhar subserviente e agradável do ancião do salão do julgamento. Depois disso, ele voltou à sua posição original, e sua expressão indiferente e incalculável apareceu novamente em seu rosto. Deixá-lo ditar o destino de Yeshen não soou tão ruim assim. Era só que ele nunca esperava que alguém com sobrancelhas grossas, olhos brilhantes e uma aura imparcial sugerisse algo assim. Gu Shangji não pôde deixar de rir em seu coração, e com isso, a força majestosa que pressionava tudo também desapareceu. Yeshen finalmente conseguiu se levantar, mas seu rosto ainda mostrava seu choque, falta de vontade e humilhação. Seu humor atual não era diferente do que Gu Shangji havia calculado enquanto Yeshen se perguntava por que seu mestre não havia respondido a ele nenhuma vez em um momento tão crítico. Seu mestre o traiu também. Ou seu mestre estava com medo do passado e do poder de Gu Shangji. Os pensamentos congelaram o coração de Yeshen quando seus olhos ficaram frios. O pior de tudo foi o desempenho de Su Qingji. Do começo ao fim, ela não disse uma única palavra enquanto observava tudo o que acontecia. Ela até tomou a iniciativa de servir uma xícara de chá para Gu Shangji. Yeshen viu tudo com seus próprios olhos.
A deusa que ele adorava tomou a iniciativa de servir a outro homem, e essa realidade rasgou o coração de Yeshen. Ela não podia ver como ele tinha rompido com a Terra Santa de Taishuan por causa dela. O coração de Yeshen caiu em um abismo escuro e frio. A mudança de expressão de Yeshen não estava escondida de Sukingji, ela poderia dizer que ele a havia entendido mal. Ainda assim, era impossível para ela colocar sua seita ao lugar que cuidou dela e a treinou por mais de 20 anos em perigo para Yeshen. No final, ela só conseguiu abaixar a cabeça e apertar as mãos, sem ousar encontrar os olhos de Yeshen. Santa Donzela Kingji, ouvi dizer que a lua desta noite será maravilhosa, então você estaria disposta a me dar um rosto apreciando a beleza da lua comigo esta noite? Do nada, Gu Shangji falou essas palavras. As expressões dos dois estavam em plena vista para ele ver, então como ele abriria mão de uma oportunidade tão grande? Ele imediatamente colocou um sorriso gentil em seu rosto bonito e imaculado enquanto falava. Suas palavras, no entanto, surpreenderam momentaneamente Sukingji. Seu rosto ficou vermelho, e ela se sentiu lisonjeada por sua gentileza repentina. Mas logo, ela viu através das reais intenções de Gu Shangji e tremeu quando sua pele empalideceu. Ela podia ver a sugestão óbvia de uma brincadeira astuta nos olhos de Gu Shangji. Ele pronunciou propositadamente aquelas palavras com um volume alto o suficiente para os outros ouvirem. Suas palavras não eram para ela, mas para Yeshen. Sukingji entendeu isso, mas os outros no salão não viram o ataque sutil escondido em suas palavras. As pessoas sentiam inveja dela, enquanto o coração do Santo Lorde de Taishuan explodiu de alegria quando ele sutilmente sinalizou para sua filha com uma piscadela desesperada. Se ela pudesse receber a fantasia deste jovem lorde, então sua terra santa Taishuan receberá uma oportunidade incomparável se ele a trouxe para o reino superior ou a deixou para trás. Eles subiriam ao céu com um único salto. Gu Shangji, seu bastardo desprezível e sem vergonha. Você só sabe como intimidar os fracos usando seu status e autoridade. Se você tiver coragem, abaixe seu cultivo para o meu nível e deixe-nos ter um duelo justo. Eu juro que vou te matar um dia, sua escória. A essa altura, os olhos de Yeshen já estavam vermelhos e ele parecia ter perdido a cabeça. Mesmo que Yeshen vomitasse palavras tão duras, Gu Shangji não respondeu a ele. Ele simplesmente baixou o olhar e soprou os vapors que se acumulavam acima de seu chá, sem se preocupar em nem mesmo levantar uma única pálpebra para sua presa. Sopro. Finalmente, Yeshen não aguentou mais a humilhação e desmaiou depois de vomitar sangue de sua boca. No momento seguinte, um prompt do sistema apareceu. Você danificou o estado mental de Yeshen. Yeshen perdeu 100 Fortune Value. Anfitrião recebeu 500 pontos de destino. Pontos de destino não são tão difíceis de ganhar. Gu Shangji lentamente tomou outro gole de seu chá.